meu nome é Luciano, faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto no qual a gente faz a leitura de um dos capítulos, de um dos livros da coleção Fonte Viva, atualmente com o livro Vinha de Luz. E nesse projeto nós buscamos sempre, na leitura deste capítulo, faremos a leitura, trazer uma interpretação do Evangelho à luz da doutrina espírita, sempre guiados e mirando os passos do Cristo e os seus ensinamentos, para que a gente possa alcançar os degraus de evolução espiritual que tanto desejamos, para que a gente possa buscar recursos de aperfeiçoamento espiritual, recursos que nos tragam à luz aquilo de que necessitamos para uma caminhada de retidão, uma caminhada de acordo com os ensinamentos do Cristo, uma caminhada que realmente possa construir esse mundo melhor que tanto desejamos, né? Mas que possa principalmente firmar em nós esses pilares dos ensinamentos do Cristo, para que a gente possa ser exemplo dos ensinamentos dele no nosso entorno, para que a gente seja também esse instrumento de aperfeiçoamento do mundo. E nessas leituras a gente sempre pede a inspiração da espiritualidade, do Pai maior, de Deus, do nosso irmão Jesus Cristo, nosso guia e mestre, e de todos os nossos irmãos espirituais que trabalham na causa da evolução da humanidade, no crescimento do bem e na busca do aperfeiçoamento espiritual, na verdadeira compreensão daquilo que é o amor. Então vamos juntos nessa leitura de hoje, do capítulo 128 do livro Vinha de Luz, que tem como título Liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, nos disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para exercício da tirania, usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional e, dentro dela, poderá alterar o curso da própria existência pelo bom ou mau uso da semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com o ensejo do perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito.
A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando, às vezes, elos de veludo em algemas de bronze. Esse texto de hoje nos traz uma mensagem extremamente importante. Para todos os tempos, independente do momento em que vivemos, independente das relações nas quais nos situamos, e independente das circunstâncias do mundo no qual estamos situados atualmente. A liberdade é talvez o maior dos benefícios que Deus nos concedeu. Cada um de nós tem o livre-arbítrio para conduzir o seu caminho da forma como achar mais conveniente, da forma mais adequada, para aquilo que ele mais achar necessário, enfim, que ele possa fazer o que bem entender. Mas a liberdade, para ser um benefício realmente colhido por nós, para que nós possamos colher essa virtude como um benefício para cada um de nós, é necessário que, primeiramente, tenhamos a consciência de que nós devemos seguir um caminho, que nós temos um caminho a seguir, que nós temos objetivos a serem realizados de acordo com os ensinamentos do Cristo. O Evangelho é o nosso norte maior. O Evangelho é o exemplo vivo da vida do Cristo, nos ensinando a trilhar o caminho que é necessário para que nós realmente alcancemos este patamar elevado, aonde o bem, o amor, as virtudes, aonde nós possamos realmente se sentir aquele conforto espiritual que tanto desejamos, que diariamente buscamos. E quando eu falo em conforto espiritual, não é um conforto que se dá num plano superior, é um conforto que nós podemos construir hoje mesmo. Um conforto que faz com que as nossas relações, primeiramente conosco mesmo, porque nós temos sim uma série de conflitos conosco mesmo, mas também as nossas relações para com o próximo se deem de uma forma confortável também, de uma forma amorosa, de uma forma compreensiva, de uma forma caridosa. Em todos os tempos, essa liberdade, como nos diz o texto, foi utilizada pelos dominadores da terra. O tempo inteiro nós temos estímulos para nos desvirtuar do caminho do bem. Esses dominadores da terra até hoje, pelo entendimento do Espiritismo, são aqueles irmãos que têm uma compreensão menor do ensinamento do Cristo, do ensinamento do Pai, e muitas vezes são irmãos que em outras vidas foram perseguidos em nome do Cristo, em nome das religiões, em nome de tantas fissuras que houveram na humanidade, em nome de tantas coisas, mas a maioria delas se deram em nome de religiões. Então essa liberdade ela foi utilizada por esses dominadores da terra como uma ferramenta para implantar na humanidade os seus próprios conceitos, né? Os mais variados setores, né, humanos, da evolução humana que a gente vê, sempre esses dominadores da terra se aproveitam da liberdade de uma forma tirana, né, para fazer com que os demais irmãos, seguidores daqueles setores, né, dessa humanidade, da humanidade, pudessem de alguma forma gerar revolta e descontentamento porque são ora perseguidos, porque são ora caluniados, porque são ora agredidos. Isso se dá em uma expressão maior quando a gente fala de setores. Mas quantas vezes nós, enquanto indivíduos, também utilizamos dessas nossas insatisfações nas nossas relações pessoais, com os nossos familiares, com os nossos companheiros, com os nossos filhos, no nosso ambiente de trabalho, as disputas que criamos diariamente, né? Muitas vezes se colocando como vítimas nas nossas relações, mas exigindo a reparação de todas as formas quando nos sentimos agredidos. E o ensinamento do Cristo, como fala aqui no final do texto, nos pede, nos conclama a colocar
a trazer esse pensamento, né, para que a gente possa pensar da seguinte forma: onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? O porquê que eu estou sofrendo? O que eu posso fazer com esse sofrimento? Que é o único lugar onde eu posso atuar, o único lugar onde eu tenho poder de transformação é dentro de mim mesmo. O que eu posso fazer para construir um mundo melhor à minha volta? E não exigir que o outro construa esse mundo para mim. Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos, aprender com cada obstáculo do caminho, com cada dor sentida, com cada agressão sentida também, uma oportunidade de me reconduzir ao caminho correto que o Cristo deixou claro para nós. Basta a nossa vontade, basta que nós realmente tenhamos vontade de buscar esse caminho. Esse caminho está disponível para cada um de nós através do Evangelho, mas a gente precisa olhar para ele e não simplesmente deixar o nosso ego falar mais alto, quando na maioria das vezes a gente faz isso. No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. É o livre-arbítrio. E nós nos responsabilizaremos por tudo aquilo que nós fizermos, de bem ou de mal, de bom ou de mal. Nós temos a opção de escolher o caminho que nós quisermos, com a liberdade que nos foi dada. Mas nós temos já expressado das mais variadas formas o caminho correto a ser seguido. Mas se nós quisermos nos desvirtuar, nós nos responsabilizaremos nisso no futuro. Quando o texto fala que o Pai nos observa, né, ele está de braços abertos, pedindo para que a gente siga aquele caminho correto. Mas ele nos observa e muitas vezes coloca diante de nós esses obstáculos para que a gente possa ser reconduzido ao caminho do bem. Mas a gente insiste em ficarmos emaranhados naquela situação de conflito nas quais nós nos colocamos, porque a gente exige que aquele momento seja reparado, que nós sejamos reparados, que nós sejamos desculpados, enfim, que aquelas circunstâncias nos beneficiem. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. Raríssimas são essas criaturas. Nos esforcemos para ser, que nós possamos nos esforçar para ser uma dessas raríssimas criaturas. E que possamos, através desse esforço, contaminar as pessoas que estão à nossa volta também. Para que essas pessoas, né, essas criaturas que estão buscando o caminho do bem, deixem de ser raras e se tornem cada vez mais comuns. Aí sim nós podemos criar um mundo realmente melhor. Que enquanto nós exigirmos reparações, nós estaremos mantendo todo este atrito que existe no mundo diante de nós. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concepção do céu. A maioria de nós cai. A maioria de nós está patinando nessa caminhada, está se perdendo pelos caminhos, sendo que existe uma estrada ampla e aberta na nossa frente. Mas nós queremos nos desvirtuar com as nossas liberdades. E na maioria das vezes nós transformamos, né, esses elos de veludo que o céu nos concede em algemas de bronze, nos prendendo cada vez mais no nosso ego, naquilo que nós desejamos através do nosso egoísmo e não através das verdades que o Pai nos deixou. Que possamos compreender cada vez mais isso, possamos nos esforçar e nos esforçando cada vez mais, certamente nós veremos o quanto é muito mais fácil para nós trilharmos o caminho do bem, com a liberdade que Ele nos concedeu, mas também com o caminho que Ele já nos apresentou, que depende somente de nós construirmos esse caminho, a nossa caminhada, e que possamos contaminar cada vez mais pessoas para que caminhemos juntos com esse propósito e possamos realmente, através desse esforço, construir um mundo melhor para todos nós. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.